é a expressão da criatividade, da cultura e das ideias de uma sociedade. Na África dos séculos XX e XXI, as obras literárias ganharam a força do sentimento anticolonialista. Escritores usaram a força das palavras em defesa de um sentimento de liberdade que tomou conta dos países africanos a partir dos anos de 1950. Muitos, como Agostinho Neto ou Leopoldo Senghor, abandonaram temporariamente as letras para se dedicarem à política. Mas a literatura também se dedicou às outras causas. Na África do Sul, ela denunciou a deterioração da sociedade provocada pela política do apartheid. No Nova África desta semana, você tem um encontro comigo e com Márcio Werneck, com alguns dos escritores africanos que fizeram e ainda fazem a história desse continente. O Nova África está começando. O arquipélago de Cabo Verde fica a 500 quilômetros da costa atlântica do continente africano. O país, que conta com pouco mais de 500 mil de habitantes, guarda uma enorme proximidade com a cultura e a realidade brasileira. Em Cabo Verde se fala português e o crioulo, uma língua que mistura palavras da costa ocidental africana, a língua que os cabo-verdianos herdaram de Portugal. Em Cabo Verde, a influência brasileira começou ainda no século XX. Há muita similitude em termos da cultura cabo-verdiana e da cultura brasileira, do aspecto também mesmo físico e social, nomeadamente, principalmente com o Nordeste brasileiro. Nós encontramos muita coisa de Cabo Verde que parece muito ao Nordeste brasileiro, por exemplo, a questão da seca, da fome, etc. E há uma certa intertextualidade entre a literatura cabo-verdiana e a literatura brasileira, nomeadamente, por exemplo, com o brasileiro Graciliano Ramos e a poesia e a literatura cabo-verdiana sobre a seca e a fome. Portanto, essa poesia do Nordeste. O Jorge Barbosa também teve alguma influência nos escritores cabo-verdianos. Portanto, e a música. Houve muita influência através da música, porque há muita música cabo-verdiana que tem uma influência enorme do Brasil, do samba brasileiro, dos chorinhos e modinhas. Então, há uma grande empatia, digamos assim, uma grande afinidade entre a cultura, a literatura cabo-verdiana e a cultura e literatura brasileira. O poeta Manuel Bandeira cantou a Pazárgada em 1954. Os poetas de Cabo Verde criam a Pazárgada em sua própria terra. O Gabriel Mariano fala muito da questão do partir, querer partir e ter que ficar, e querer ficar e ter que partir também. Ele faz disso, mas os poetas do procedimento literário têm uma voz muito contestatária no sentido de não querer aceitar as coisas. E daí que haja, por exemplo, um poema de Ovídio Martins que diz: suplicarei, berrarei, matarei, não vou para a Pazárgada. Portanto, ele nega a Pazárgada. Está a ver? Que é o suplemento literário. E o Gabriel Mariano está nesta linha do Ovídio Martins, que não quer ir para a Pazárgada, porque a Pazárgada é o sonho. A Pazárgada é o ostracismo, a Pazárgada é a saída de Cabo Verde e negar Cabo Verde. E os poetas do suplemento literário não queriam negar Cabo Verde, queriam afirmar Cabo Verde, queriam afirmar a identidade cabo-verdiana, a cultura cabo-verdiana. José Gabriel Lopes da Silva, conhecido como Gabriel Mariano, é o maior representante dessa geração de escritores de Cabo Verde. Juiz de direito, poeta e contista, publicou 13 livros entre 1958 e 1993. Gabriel Mariano é um escritor que eu diria explosivo no sentido de provocar essa tensão entre a tradição e a modernidade e de poder projetar um pouco o espírito da época cabo-verdiana. Gabriel Mariano é uma referência da literatura cabo-verdiana, com obras marcantes na poesia cabo-verdiana. Quase sempre o regresso a Gabriel Mariano para projetar um pouco o que aconteceu em Cabo Verde e se poder projetar o futuro de Cabo Verde.
o Gabriel Mariano está um pouco no ponto de colisão entre a tradição e a modernidade em Cabo Verde. E através de Gabriel Mariano nós podemos viver o espírito da nossa época. Gabriel Mariano virou referência em sua geração. Intelectual, aliou-se à luta pela independência de Cabo Verde. Com seus poemas e contos, propagandeava a saída do colonizador português. Pagou com um exílio de 4 anos em Moçambique pela literatura considerada subversiva pelos portugueses. Ele foi contestatário. Mas é preciso dizer também que os poemas do Gabriel Mariano não se resumem a isso. Ele também tem poemas líricos muito interessantes e tem poemas filosóficos também e metafísicos muito interessantes, muito bons mesmo, em termos de abordagem, em termos poéticos, porque ele, apesar de ser contestatário, foi sempre muito poético. Um poema emblemático do Gabriel Mariano é o poema Capitão Ambrósio, que é um poema que fala de uma revolta que houve em Cabo Verde, de uma sublevação da população de São Vicente, liderada por o Ambrósio, que era uma personagem de então que fez essa sublevação. Então ele agora transformou isso num poema emblemático, portanto ficcionou depois toda essa situação que de facto aconteceu, essa realidade. Ele depois transfigurou essa realidade, tendo como ponto de partida essa sublevação. Então tornou o Ambrósio, que era um popular com ideias de reivindicação, transformou-o em capitão, como se fosse um general a lutar contra a fome e a miséria. E aí ele escreveu o Capitão Ambrósio, que diz assim: bandeira, bandeira negra, negra bandeira da fome, em mãos famintas erguidas, guiando os passos, guiando, livre e luzindo, inquieta e livre luzindo, luzindo a negra bandeira, clara bandeira da fome. De Cabo Verde, vamos para a África do Sul conhecer uma das mais renomadas escritoras africanas atuais. Nadine Gordimer está próxima dos 90 anos de idade. Sua obra e suas ideias, no entanto, mostram a vitalidade de quem sempre lutou por um país mais justo. Apartheid, repressão e denúncias contra as desigualdades são temas da literatura de Nadine Gordimer. A ganhadora do Prêmio Nobel de 1991 começou cedo nas letras. Aos 15, escreveu um livro infantil. Aos 16, uma ficção para adultos. E de lá para cá já são mais de 30 livros. Um dia, no meio da noite, eu e meus pais acordamos com uma enorme confusão do lado de fora da casa. Nós fomos para o quintal e eu vi uma mulher, ainda com suas roupas de trabalho e que trabalhava em minha casa, e era parte de minha vida. Na verdade, ela era quase minha segunda mãe, e eu a amava dessa forma. Seus pertences tinham sido jogados na rua e seu quarto tinha sido todo revirado. O que tinha acontecido é que os negros não tinham permissão para comprar bebidas alcoólicas naquela época. Então, eles produziam bebidas em casa e ela era suspeita de estar fazendo isso. Haviam policiais negros e brancos. Os brancos no comando e os negros fazendo o trabalho sujo. Eles não perguntaram nada, não encontraram nada, e aí foram embora. Eles não apresentaram um mandado de busca. Eles apenas entraram na propriedade, que era uma propriedade privada. E minha mãe e meu pai não os desafiaram de maneira alguma. E isso ficou martelando na minha cabeça. E mais ou menos uns 2 anos depois, eu tinha uns 12 anos de idade, eu escrevi uma história baseada nisso. Branca, filha de imigrantes judeus, amiga de Nelson Mandela e ativista política, teve muitas de suas obras censuradas. Para a escritora sul-africana, o ofício de escrever não pode ser apartado da realidade em que o autor está inserido. Eu acho que foi Albert Camus, o grande escritor francês, que disse: e isso está em algum túmulo, em algum lugar. Ele disse: no dia em que eu não for mais do que um escritor, eu devo parar de ser apenas um escritor. Não é o suficiente.
Se você vive numa situação de grande conflito, como as pessoas viveram na Alemanha nazista, se você vivesse na África do Sul durante o apartheid e você fosse razoavelmente articulado, você deveria usar sua habilidade com as palavras de uma forma ou de outra, eu acho. E não somente a sua habilidade com as palavras para escrever apenas, mas usar isso em toda a sua vida. A África do Sul mudou e Nadine acompanha com atenção o que vem acontecendo no seu país. Sua obra espelha essas mudanças. Ela fala de homossexualismo, de casais interraciais, de um país que parece ter encontrado o caminho para construir uma sociedade mais justa. Durante algum tempo, mesmo quando era terminantemente proibido, havia muitos casos de amor interracial. E mesmo após o fim do apartheid, havia uma certa estranheza quanto a isso. Agora, é claro que para mim tem sido maravilhoso fazer uma caminhada no lago do zoológico, por exemplo, e ver uma mulher branca e um homem negro se acariciando embaixo de uma árvore. Tempos atrás, a reação era: meu Deus, eles vão ser presos em flagrante. Tornou-se normal. E normal e natural ver uma mulher branca e um homem negro namorando embaixo das árvores. Todos nós fazíamos essas coisas quando éramos jovens, mas tínhamos muita tendência a acreditar que algumas pessoas seriam presas por isso. Hoje tenho que dizer para mim mesma: não está tudo bem agora. No próximo bloco, o Nova África vai a Moçambique. Lá nós vamos te apresentar a um escritor que transformou seus versos numa das armas mais temidas pelos colonizadores portugueses. Nova África volta já. Karingana, o Akaringana. Esse jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias. Karingana, o Akaringana. É que faz o poeta sentir-se gente. E nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas. Nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que vai ser. O poema Karingana, de José Craveirinha, resgata uma tradição africana, a de contar histórias. Karingana o Akaringana significa era uma vez na língua xangana, falada em algumas regiões de Moçambique. Mulato, filho de pai branco e mãe negra, José Craveirinha é reconhecido pelos moçambicanos como o Camões de Moçambique. O primeiro livro publicado é o Xigubo. Xigubo é uma dança guerreira. É uma dança preparatória para o início da guerra. E é um poema inicial desse Xigubo que faz lembrar um pouco o início das histórias tradicionais, no sentido que vai contar uma história onde os guerreiros vão dançar e vão se preparar para a guerra. Mas fundamentalmente é no segundo, cujo título é Karingana ou Akaringana. Então o que quer dizer? Karingana ou Akaringana? Significa aquilo que em português é era uma vez. Quando nós contamos histórias tradicionais, dizemos Karingana ou Akaringana, e as crianças que estão ali à volta repetem Karingana, dão uma certa autorização para o início da história. Ora bem, este livro de Craveirinha, Karingana ou Akaringana, é de facto até um livro épico. É poesia, mas como se estivesse a contar a história do sofrimento, não é verdade, do povo moçambicano, dos seus ancestrais e da atual luta por emancipação moçambicana. É futurista porque, inclusive, esse livro acaba com um poema chamado Siavuma. Siavuma significa em português mais ou menos assim seja, na língua do Sul, que ele é premonitório. É por isso que das coisas que irão acontecer depois, da liberdade, das dificuldades que vão aparecer, mas algumas conquistas grandes que os nossos olhos hoje já veem. E Craveirinha é por isso que é considerado o poeta dos vaticínios infalíveis. Seguindo as ideias de Noêmia de Sousa, abraçou a causa de espelhar aquilo que Moçambique estava
sofrer em termos de repressão colonial na tal altura em que ele viveu, né? Se fala de africano é que ele representava aquela corrente da negritude. Então, para além do falar só do moçambicano, aquilo representava todo o africano, porque nem só Moçambique estava oprimido, como também o povo de Malau, o povo de Zimbábue também estava oprimido. Falando daquilo que acontecia em Moçambique, falava também ao mesmo tempo daquilo que acontecia com ele. É motivo de orgulho para todo moçambicano saber que um escritor moçambicano, a obra dele faz parte das 100 melhores obras de um século. Estamos a falar de 100 anos. Cultuado como herói nacional, o poeta fez dos seus livros uma bandeira contra o colonialismo português. Mas 11 anos de guerra de libertação tiveram que se passar para que Moçambique pudesse respirar os ares de liberdade sonhados pelo poeta. A ideia de ir buscar as camadas desfavorecidas da sociedade, ir buscar aquelas figuras marginalizadas, é uma forma de se opor ao próprio sistema. É uma questão de poesia, mas é também uma questão cívica. A poesia de Zé Craveirinha é extremamente carregada de indícios dessa sua intervenção cívica. Ele tem um poema bastante conhecido, que é o poema do futuro cidadão, em que ele antecipa uma nacionalidade que ainda não existe. Ele diz: vim de um país que ainda não existe, de forma clara desafiando o sistema colonial que negava o estatuto de país, né? Ele diz: sou cidadão de um país que ainda não existe, de uma nação que ainda não existe, insinuando ao mesmo tempo que ela vai existir, né? Zé Craveirinha, desse ponto de vista, era também um visionário. No tempo colonial, o negro e o mulato eram extremamente prejudicados por um procedimento preconceituoso da sua própria sociedade. Aqui nesta cidade onde nos encontramos, Maputo, havia quase um apartheid. Eu estou-me a recordar de eu próprio, quando era jovem, quando era até os meus 10 anos de idade, nos autocarros, nós chamamos ônibus aqui, antigamente chamamos ônibus, chamamos machimbombos, o nome do ônibus, não é? Onde metade do autocarro para trás eram os mulatos e os negros, à frente só acertavam os brancos. É para dizer, por exemplo, numa sociedade deste tipo, não é verdade, com Craveirinha, aí está o fenómeno. Portanto, isto não quer dizer que numa sociedade, digamos, que tem muita gente preconceituosa, não haja pessoas que não sejam preconceituosas, que não sejam racistas. Há muita gente, e muitos pais não eram. Portanto, isto quer dizer que Craveirinha viveu intensamente esse mundo separatista, esse mundo do racismo, etc., mas conseguiu não só combatê-lo, porque a sociedade, este tipo de sociedade foi combatida para surgir uma sociedade diferente e nova, e também ele próprio, embora sofrendo na carne, e sofreu muitas vezes a chicotada de preconceito, como ele diz num poema dele, as chicotadas de preconceito, foi para a frente. Não é por isso que ele não tinha grandes amigos brancos, tinha. Outros amigos negros e amigos mulatos, tinham amigos de todo lado, e estão aí, e também lutadores como ele. Isto quer dizer que também na sociedade moçambicana, embora houvesse o colonialismo e houvesse este preconceito, não quer dizer que não houvesse também aqui indivíduos de origem europeia que tivessem tirado ao nosso lado na luta pela emancipação do povo moçambicano. Portanto, aí a questão é pacífica, ele não ficou traumatizado por isso. Pelo contrário, deu-lhe mais força, como ele diz, estaleca é força, não é? Para continuar a sua poesia de caráter, digamos, reivindicativo, social e político. Após a Revolução, Craveirinha transformou-se em herói nacional. A saída do colonizador português de Moçambique permitiu ao poeta prosseguir em sua obra com maior dedicação. Em 1991, ele ganhou o Prêmio Camões, concedido a autores que tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. Quando me consideram poeta, quando me dão prémios, eu fico admirado. E ao mesmo tempo há um outro eu que se desliga de mim e que se sente grato. Nasci a primeira vez em 28 de maio de 1922. Isso no domingo. Chamaram-me Sontinho, diminutivo de Sonto. Isso por parte da minha mãe,
claro. Por parte do meu pai, fiquei José. Nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir que era mulato. A seguir fui nascendo à medida das circunstâncias, imposta pelos outros. Quando meu pai foi de vez, tive outro pai, seu irmão. E a partir de cada nascimento, eu tinha a felicidade de ver um problema a menos e um dilema a mais. Quando a minha mãe foi de vez, outra mãe, Moçambique. Nasci ainda outra vez no jornal, o Brado Africano. Autodidata, minha grande aventura, ser pai. Escrever poemas, o meu refúgio, o meu país. Também uma necessidade, angustiosa e urgente, de ser cidadão desse país. Muitas vezes, altas horas da noite. Maura Eustáquia de Oliveira é jornalista e estuda a literatura africana e suas ligações com a tradição oral do continente. Ela já mergulhou na obra de escritores como o moçambicano Mia Couto e o angolano José Luandino Vieira. Para ela, a literatura africana é rica em referências que a transformam numa obra capaz de ultrapassar fronteiras. Precisa uma certa intimidade com a obra de cada um para você perceber isso. Isso também é muito nítido no Luandino Vieira, que são dois escritores que têm mais intimidade com eles. Mas você vai perceber isso em outros moçambicanos, como o Bacacossa também, né? E na própria poesia do Craveirinha tem um ritmo. O ritmo dos poemas é o ritmo do falar, né, do falar da tradição oral. É uma cadência poética na prosa. Eu sinto isso no Mia Couto, no Luandino, e muito no nosso Guimarães Rosa. Porque eu acho que, no fundo, por eles serem todos poetas frustrados, vamos dizer assim, eles começaram a escrever poesia e depois falaram, não, isso não é o meu negócio, essa cadência que eles capturaram da convivência com o povo foi transposta para a prosa. E isso é que faz a maravilha dos textos. A Nadine, ela procura na sua obra sensibilizar não só a comunidade internacional, mas mesmo internamente, né, as pessoas que ainda se mantinham, vamos dizer, indiferentes ou pelo menos procuravam ignorar o apartheid. Então, o papel do escritor de refletir o seu momento, refletir as angústias do povo, estão muito presentes na obra dela. O mesmo acontece com Craveirinha em Moçambique, que o Craveirinha vai escrever no momento em que era preciso, vamos dizer assim, conclamar o povo para se unir em torno do ideal de libertação. E a poesia dele é uma poesia mesmo nativista, uma poesia de formação do sentimento patriótico, o que, para nós que moramos no Brasil, às vezes é difícil entender, porque são 27 nações, etnias diferentes em Moçambique, algumas até rivais entre si, por razões históricas, e era preciso criar um sentimento comum de independência, de sonho de independência da metrópole de Portugal. E a poesia era uma poesia, portanto, politicamente também engajada. O mesmo vai acontecer com o Gabriel Mariano, em Cabo Verde, que vai falar desse sentimento de exílio dentro da própria terra, ou do exílio mesmo forçado, porque como Cabo Verde não tinha condição de estudo, aliás, todas as colônias, eles saíam e muitos não voltavam e ficavam com aquele sentimento de que estou fora da minha terra, trazendo o tempo todo dentro de mim. Então era uma tristeza, né, muito grande. E é uma poesia, é um texto muito triste às vezes, por causa desse sentimento. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais autenticamente africana, parece um paradoxo, mas não é, mais universalista ela é. Porque ela vai falar do homem diante dos seus problemas existenciais. E esses problemas são iguais, não importa onde esteja. Voltamos a Cabo Verde para encontrar um dos mais conhecidos compositores e poetas do país. Pedro Rodrigues já teve músicas gravadas por Cesária Évora e canta para o Nova África uma música feita em homenagem ao poeta Gabriel Mariano. Esse mar de Cristo quem é caminho.
fundos acaba na medar quente. A ansiedade do povo já chega na fim. E as coisas tudo fica perdido. Cabo de enxada queima na luz.